Em meio a duas confirmações de saídas do Internacional, eu consigo a informação que eu tanto queria e que eu acredito que a torcida colorada vai ficar bem oriçada. O Internacional, sim, negocia com Rafael Borré. Vamos falar sobre isso? Então fica comigo depois da vinheta. Fala Colorado, como é que vocês estão? Tudo beleza? Bora falar do Internacional e atualizar as informações do nosso clube que treinou na parte desta manhã e já se prepara para o início do Campeonato Gaúcho. A estreia, sábado, 19 horas, no Estádio Beira-Rio, diretaço contra o Juventude. Vou estar lá, Lucas Colar, Voz do Gigante, toda aquela parafernália que tu tá acostumado, né? Lucas Colar no pátio, eu lá na bancada, o Brião, né? Grande Diego Brião. Então, vem junto, te inscreve lá no canal, no Voz do Gigante, te inscreve aqui também no meu canal. Aqui nós já passamos de 20 mil, né? Lá no Vozes a gente tá indo para os 70. Então, te inscreve no canal do Lucas Colar também. Faz essa grande rede aí do Vozes do Gigante. Porque hoje, agora, nessa tarde, tenho algumas informações para trazer para vocês de algumas conversas que tive agora entre o finalzinho da manhã e o início dessa tarde, e a gente precisa pegar e entender o que está acontecendo a respeito dos reforços do Inter, beleza? Fica comigo até o final do vídeo que eu te garanto que tu vai curtir. Entra em kto.com, utiliza o cupom Ernest e ganha 20% de free bet também na tua primeira carga, teu primeiro depósito, teu cadastro. Vem tirar um dinheirinho do sueco e fazer parte dessa comunidade aqui do meu canal, beleza? Vamos falar primeiro o seguinte, ó, tem duas confirmações de saídas, né? Isso de forma praticamente oficial, porque veio da assessoria de imprensa do Internacional. O jogador Daniel, né? O Daniel foi liberado, então está embarcando para os Estados Unidos, onde vai assinar com o San José Earthquakes, né? É o terremoto de São José, Califórnia, né, cara? Califórnia, que sonho morar na Califórnia. Vai jogar na MLS os próximos 5 anos de contrato lá. O Internacional leva 3 milhões de reais nesse papo. Um outro negócio que está aí para também ser confirmado pelo Internacional, mas que já está numa fase bem avançada, né? Porque o jogador foi liberado do treino hoje, é o David. Tá? Rogério Ceni finalmente conseguiu ter o David pela terceira vez. E aí nós temos que mandar um abraço grande pro Rogério Ceni, né? Primeiro ele leva o Patrick, agora leva o David. E aí uma negociação que a gente pode basicamente descrever como boa pro Inter. Porque olha só, o São Paulo vai pagar pro Internacional pelo empréstimo de 1 ano 1.200.000 reais, tá? Vai pagar também a totalidade do salário do David, que são 400 mil reais, e vai pagar também... não vai pagar, melhor dizendo, tem uma opção de compra ao final desse empréstimo de 4 milhões de euros. 4 milhões de euros que é basicamente por Inter tirar o investimento que fez, né? O Inter fez 45%, né, por 11 milhões de reais, um absurdo esse valor, pelo menos na minha avaliação, né, e principalmente porque o David não tinha feito nada no futebol para valer 11 milhões de reais e ainda mais 400 mil por mês. Né? Então, o Inter fica bem na foto, consegue pelo menos refazer uma burrada que fez no início da temporada passada. Até jogou mais ou menos, fez 2 gols, um deles inclusive no Grenal, mas daí se lesionou e depois nunca mais foi o mesmo o nosso David aí. Liberado inclusive pelo próprio Mano Menezes. Tem um zoom aí nos bastidores que o Mano mesmo tinha dito, não pode liberar porque eu não vou usar, não gosto do futebol do David não, tá? Esses são os 2 pontos de liberação. Eu quero falar com vocês agora sobre o Rafael Borré, tá? Porque é o seguinte, o Inter negocia sim com o Rafael Borré. Vai vir, Ernest, bom, daí são outros 500, tá? O que eu tô trazendo de informação para vocês não existe mais especulação. O Inter, sim, negocia com o Rafael Borré para jogar no Beira-Rio. Eu conversei com só para vocês entenderem, tá? Tem algumas fontes que são muito boas, tem informações muito quentes e essas fontes às vezes demoram para responder. Né? Desde o final de semana, quando surgiu essa questão do Borré e tal,
Eu tenho tentado falar com essas pessoas e tal, e demora, né, para conversar. Hoje fui atendido, no início da tarde. E aí, essa pessoa me confirmou. É uma pessoa com muito trânsito junto ao Conselho de Gestão, junto ao Departamento de Futebol, está sempre por ali pelo Parque Gigante, tá? Então eu confio muito nessa pessoa. E aí eu fiz algumas anotações aqui, tomei nota de algumas coisas para a gente não perder o fio da meada. Primeiro, é uma negociação complexa ao extremo. A frase que me deram, Ernest, negociamos, queremos, mas é muito difícil. Muito difícil. Por quê? Porque o Eintracht Frankfurt, ele só aceita vender o jogador. Ele está irredutível na questão empréstimo. Tanto que o River saiu da parada por conta disso. Tá? Quem está fazendo essa negociação aqui no Brasil é o André Cury. Tá? André Cury, que tem o Maurício, o André Cury, que tem o Matheus Dias, o André Cury, que tem o próprio David. Tá? Tem uma série de jogadores aí que o Inter tem do André Cury. O relacionamento do Inter com o André Cury. O Arangues, por exemplo, é do André Cury também aqui no Brasil. Então, assim, o relacionamento do Inter com o André Cury é muito bom nesse sentido, tá? Agora, vamos lá, vou botar aqui, ó, pela lista, tá? Problema, só venda. O Tigres pulou fora da barca porque eles querem 10 milhões de reais. O Inter quer... Problema só venda. E aí, justamente por isso que o Tigres pulou da parada, porque o Frankfurt ele só quer a bagatela de 10 milhões de dólares para começar a conversar. Tá? Tem duas questões. Uma, o investidor. O Inter cogita de usar um investidor para contar com o Borré. Tá? Questão 2, o salário alto. Daria algo na casa do 1.200.000 por mês. É superior ao 1 milhão que se falava, tá? E aí eu vou dizer o seguinte, se já começou a surgir que é 1.2, eu acho que é um pouquinho mais, daqui a pouco pode chegar a 1,5, tá? Mas eu acho que é um investimento que o Inter tem que fazer. No salário, em termos de salário, pelas liberações, o Inter chega. O que o Inter não chega são os 10 milhões de dólares, que hoje daria em torno de 50, 55 milhões de reais, tá? Então, o seguinte, o que é a grande questão da parada, tá? Tanto o André Cury quanto o Inter, nessas negociações, estão tentando diminuir os valores. O Inter compra um percentual do jogador, e aí depois, numa futura venda, o Eintracht Frankfurt ele também ganha mais dinheiro, tá? O Borré está com 27 anos, ainda tem, vamos dizer, 1 ou 2 anos de grande nível para poder fazer uma venda um pouco mais expressiva, de pelo menos tu botar um dinheiro lá, né, e recuperar um pouco do que tu investiu aqui, tá? Mas, neste momento, o pensamento é muito mais técnico, né? Um pensamento muito mais de compra para trazer títulos ou para subir a régua do Mano Menezes, né, do time do Mano Menezes, do que qualquer outra coisa. Essa mesma fonte me disse o seguinte, eu tô vendo vocês, eu tô vendo o Vozes, eu tô vendo o teu canal, eu tô vendo o Lucas Colar, eu tô vendo a torcida nas redes sociais, tá? Pedir reforços. Vai vir reforços. Vão, no caso, né? Porque vai ter mais de um, tá? E são, vou voltar a dizer, a mesma fonte que me deu aqui o negócio do Borré, a negociação do Borré, tá? Me disse, não são jogadores de grupo, são jogadores para ser titular, tá? E aí tem 2 nomes que eu já estalo na hora. É o Cuéllar, é o Gustavo Cuéllar, que está no Al Hilal, e já falamos sobre isso várias vezes aqui, tá? E o outro me pareceu o Bruno Henrique. Eu não vou cravar que é o Bruno Henrique, tá? E não vou dizer que pode ser um ou outro ou os dois. E hoje de manhã o Lucas Colar até deu a situação de que o Arangues, e aí é do André Cury, né? Não dá pra gente esquecer que dá pra fazer o bem bolado, né? Ó, vamos supor, essa negociação do Borré mais o Arangues daria 15, faz chegar em 12 e eu levo os dois.
Por que não? O Arangues ele se ofereceu para jogar no Inter por 900 mil por mês. Poderia, né, assinar um pré-contrato agora, sair já lá do Bayern e tal, 900 mil por mês. Nesse valor o Inter não vai pegar. A informação do Lucas tá aqui em cima depois, dá uma olhada no vídeo da manhã do Lucas Colar, tá? Então, assim, esse é o nível dos atletas e dos reforços que estão circulando dentro do Inter. Se vão vir ou não, bom, daí são outros 500, como eu falei lá no início do vídeo, tá? Mas essa pessoa que me confirmou agora, e eu tenho muita confiança nela, o Inter confirma, o Inter sim, negocia com Rafael Borré para ser reforço agora dessa temporada no Beira-Rio, beleza? A gente vai atualizando tudo sobre isso e outros negócios do Internacional aqui no canal e no Vozes. Então tu faz o seguinte, te inscreve, ativa a notificação e vamos junto, porque tem muita coisa pra gente falar do Internacional aí nessa janela de transferências que vai até abril e na temporada, né? Libertadores, Gauchão, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, vem junto. Já passamos dos 20 mil e a meta é 25 mil até o meio do ano, beleza? Tamo junto, um forte abraço, tchau!